Hoje, por estranho que pareça, eu não estou habituada a fazer monólogos, é mais diálogos, é mais uma conversa com todos, mas tenho que falar um bocadinho da minha vida e deste projeto. Então, há uma linha que separa um herói de um super-herói? Guardem esta pergunta porque vamos voltar a ela. Vou falar um bocadinho da história da minha vida, um bocadinho, muito pequenino. Desconfiem desta figura angelical, sou eu há uns anos atrás e já completamente fanática das perguntas. Perguntas que tinham a ver com o que é a realidade, Deus existe, afinal os números são só ideias. Estas e muitas perguntas povoavam nessa altura e desde já a minha vida. Descobri que havia uns senhores, uns mais vivos, outros menos, que tinham dedicado a sua vida inteira a pensar, a teorizar e a ir mais longe nesta procura do que é o saber. E que isso é essa prática que se chamava filosofia. Afinal, aquilo que para mim era uma coisa que me fazia sentir muito sozinha, era um princípio de sabedoria, já os tais senhores diziam. Então, um deles, um dos mais brilhantes, e agora, por favor, nada de confusões, o Sócrates, o grego, dizia que uma vida sem ser observada, sem ser pensada, não merece ser vivida. E eu dediquei-me a observá-la. Como mais ninguém para além de mim achava graça à coisa, mandaram-me estudar Sociologia e foi o que eu fiz. Não só estudei, como trabalhei em Sociologia durante muitos anos. Mas com a Sociologia veio o trabalho, vieram os filhos e veio também a minha óbvia necessidade de voltar às perguntas, de procurar o sentido. Este, por exemplo, para onde é que nós vamos? Ou este, eu volto a perguntar exatamente para onde é que nós vamos. Ou o que é que andamos cá a fazer. A filosofia para crianças apareceu na minha vida numa altura em que eu pensava que já, em termos profissionais, já nada me chamaria a filosofia. Um dia, através de um podcast, eu ouvi falar de uma nova abordagem da filosofia, a filosofia prática, da qual se incluía a filosofia para crianças, e pus-me a estudar. Descobri que já em 1970 é uma prática antiga. A filosofia para crianças, com a sua metodologia, foi criada por Matthew Lipman e por Anne Sharp, dois americanos, em que o Matthew Lipman era professor universitário e chegou à conclusão que os seus alunos, já universitários, não sabiam pensar. Então, se eles não sabiam pensar e tinham chegado à universidade, alguma coisa se passava. E começou a criar um programa que permitisse, de facto, este melhor pensamento, melhor raciocínio, e criou a filosofia para crianças. Curiosamente, a filosofia para crianças existe em Portugal desde 1987. Vocês provavelmente não faziam ideia, eu não fazia ideia nenhuma, porque, de facto, ela ainda continua a ser muito minoritária. Desde essa altura que há algumas escolas particulares, claro, que ministram a filosofia para crianças dentro do seu currículo, mas para aquelas coisas habituais em Portugal, a filosofia sempre foi remetida assim a um parede pobre. Em 1998, a Unesco reúne um conjunto de especialistas, de intelectuais, filósofos e não só, e vem afirmar que a filosofia prática e a filosofia para crianças em particular era extraordinariamente importante e significativa, mesmo para o garante da democracia. E é um documento interessantíssimo ligado à educação e à pertinência da filosofia. Então, depois deste podcast que revolucionou a minha vida, eu pensei, bom, se calhar eu tenho que voltar ao meu amor primeiro e dedicar-me de corpo e alma. É nessa altura que eu crio os livros pensadores, convicta que é possível aprender a pensar melhor. Todos nós pensamos, uns melhor, outros menos bem, mas como dizia o Jorge há bocado, tudo isto se treina e o pensar também. Com este programa, com os livros pensadores, eu pretendo
criar momentos e espaços em que as crianças, a partir dos 4 anos, mas depois deixam de ser crianças e vamos dizer até à idade do nosso sénior, mais sénior, portanto diríamos 99, em que nestes ateliês o que nós fazemos é fazer perguntas, pensar, procurar enigmas, ouvir histórias, conversar, fazer de conta. Tudo isto de uma forma divertida, bem disposta, mas com um propósito de trabalhar o pensamento e os conceitos filosóficos. Aqui temos um pensador, como veem, absolutamente livre, com 5 anos, a explicar o que é que ele pretende da vida. Como é que isto funciona? O método pressupõe que nós estejamos em círculo, e se estivéssemos, começávamos já aqui todos a trabalhar, que a partir de uma história ou de um outro suporte, que pode ser um filme, pode ser uma pergunta, pode ser uma banda desenhada, nós vamos colocar questões, vamos eleger a questão que é mais interessante, considerada a mais interessante para o grupo, e depois a partir daí vamos conversar sobre ela. Vamos dizer o que é que concordamos, o que é que discordamos em relação a ela, vamos dar exemplos e tudo coisas que têm absolutamente a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Aqui o que é interessante nesta abordagem é que o adulto não é um professor, é quem facilita e quem dinamiza a conversa, dinamiza o diálogo e que tem como preocupação primeira a abordagem das questões filosóficas. Portanto, o prazer de aprender a pensar ainda melhor, tem que olhar para o tempo. Os temas, o que é que nós podemos tratar? Como sabemos quando somos felizes? Não é fácil esta questão. É fácil ou difícil viver? Nós precisamos ou não dos outros para ser amigo de alguém? Será que a maldade se aprende ou já nasce connosco? E a beleza? O que é que será? Dou-vos um exemplo de um quadro de trabalho aqui com meninos de 9 anos. Ui! Posso voltar atrás? Sorri. Pronto. Aqui era o tema do medo. Nós, a partir de uma história sobre o medo, um menino que tinha medo e que tinha que fazer uma viagem iniciática até vencer esse medo, nós trabalhámos com meninos de 8, 9 anos e a partir daqui criámos todas aquelas perguntas acerca do medo. Como é que se sente o medo? Como são os medos? Se há uma diferença, se os adultos e as crianças têm medos diferentes e sente-se como? Como é que se sente no corpo o medo? Este é um exemplo dos nossos momentos de trabalho. Aqui a participação dos meninos, obviamente, e o tipo o resultado de um trabalho que fizemos também ainda a propósito do medo, e este foi um ateliê para pais e filhos, em que um menino dizia que a coragem é encarnada e sai pelo nariz. E só se consola, o medo só se consola se a mamãe der muitos abraços. Portanto, há uma poética e há uma dimensão absolutamente extraordinária naquilo que as crianças dizem. Porque é que o sol faz calor? Porque é que não há mais cores das bolas? Outros exemplos de trabalho. E depois surgiu uma questão, um momento curioso, que é, eu não posso continuar a abordar estas questões dos livres pensadores para rapazes de barba rija e miúdas de mini-saia. Então, pensei que tinha que ir ao fundo da questão e ver como é que pensam os adolescentes. E aqui surgiu uma nova ideia da aplicação do mesmo método, mas para um público diferente, que é o Filofan, Filosofia e Adolescentes, em que vamos, de facto, ao interior, à cabeça dos adolescentes e às perguntas deles. Mais um exemplo dos ateliês que já fizemos. E agora, por favor, não se atrevam. Não me digam que não sabem para que é que serve a filosofia. Para uma educação que nos ensina a pensar e não a obedecer, ou não só a obedecer. Tenho a certeza de que a filosofia é para todos, é para vocês, é para mim, é para qualquer um.
Eu acho que o nosso tempo terminou e foi um gosto estar aqui convosco. Até à próxima. Ana Aires